Capítulo 3 – O Portal Ancestral. Oliver percebeu que o medo tinha peso, não simbólico, mas físico. Era como se uma pressão invisível se acumulasse sobre seus ombros, apertando seu peito e comprimindo o ar ao redor dele. Cada segundo ali parecia mais espesso que o anterior. O espaço vibrava, tremendo como um vidro tensionado prestes a estilhaçar. E então, pela primeira vez, a presença de Murion começou a se manifestar sem ambiguidades, sem sombras, sem ilusões. A luz do ambiente perdeu a cor lentamente, como tinta sendo drenada de um quadro. O branco pálido tomou conta de tudo, um branco silencioso, quase morto, que roubava a vitalidade das coisas. O frio veio logo depois, cortante, mas também interno, como se surgisse de dentro dos ossos de Oliver. A escuridão se distorceu ao redor, girando em círculos lentos, hipnóticos, como fumaça em água profunda. O ar se rasgou. Rachaduras azuladas apareceram de repente e se espalharam, iluminando o espaço como veios de energia estourando no ar. O mundo parecia se partir como porcelana. E no centro daquele estilhaçamento sobrenatural, algo tomou forma. Murion emergiu. Não apareceu de uma vez, surgiu fragmento por fragmento, como se estivesse sendo reunido a partir de sombra, luz e memória. Seu corpo alto, estreito, desproporcionalmente elegante e assustador, parecia pertencer a um tempo muito anterior ao humano. Ele não caminhou para fora das fissuras, simplesmente se materializou, como se sempre tivesse estado ali, esperando ser percebido. Quando os olhos dele se abriram, dois globos brancos, intensos, vazios e ao mesmo tempo profundos, o coração de Oliver falhou uma batida. A voz veio como um terremoto silencioso dentro de seu corpo. A hora chegou. O corpo inteiro de Oliver respondeu, como se aquela frase tivesse sido escrita dentro dele desde o nascimento. A energia ao redor de Murion se desprendeu suavemente, espalhando-se no ar em forma de partículas luminosas, como poeira estelar perdida há séculos. Cada fragmento emitia um som baixo, profundo, quase mineral, o eco de pedras ancestrais rolando por cavernas gigantes. Quando elas flutuaram até Oliver, ele sentiu seu corpo estremecer, como se estivesse prestes a ser quebrado e remontado. A primeira partícula o tocou. O impacto não foi físico, foi existencial. Um frio brutal se espalhou pela pele, seguido por um calor intenso que atravessou seus músculos, sua mente, sua alma. Era dor, era força, era algo que não tinha nome. As veias de Oliver começaram a brilhar em sequência, como corredores sendo acesos dentro dele, azul, depois roxo, depois um dourado tão forte que parecia prestes a explodir. As pernas cederam. Ele caiu de joelhos, apoiando as mãos no chão. Cada batida do coração empurrava aquela energia mais fundo, impregnando tudo, ossos, órgãos, pensamentos. Murion se dissolvia no ar, mas sua voz ecoava cada vez mais clara dentro de Oliver. Não lute. Nós fomos feitos para isso. A respiração de Oliver ficou irregular. Ele apertou os dentes. Durante alguns segundos, sentiu que se desfaria. Mas a dor se transformou, se moldou, e deu lugar a controle, a força, a algo que parecia esperado desde sempre. O brilho das veias enfraqueceu até sumir, mas o calor interno permaneceu. Oliver abriu os olhos. Um brilho azulado atravessou sua íris como um relâmpago silencioso, e desapareceu. A fusão estava completa. Murion não estava mais ao lado dele. Murion era ele. Com a fusão, o mundo mudou instantaneamente. Oliver percebeu pequenas rachaduras no espaço, fissuras tão finas quanto arranhões em vidro. Ele sentiu cada uma delas como se fossem portas à espera de uma mão. Murion guiou seu braço com sutileza, instruindo-o a tocar o tecido da realidade. Oliver estendeu os dedos. O ar ofereceu resistência, dura, fria. Um chiado cortou o silêncio. Uma rachadura luminosa se abriu. Ele puxou. A fenda se expandiu, revelando uma caverna escura, úmida, abafada. Murion falou, agora com um tom firme, direto, quase protetor, entre. Oliver atravessou, e o rasgo na realidade se fechou atrás dele com um estalo mudo, como se nunca tivesse existido. A caverna era vasta. O cheiro de terra antiga e pedra molhada enchia o ar.
A umidade pesava sobre a pele. O chão era irregular, marcado por séculos de erosão. O teto desaparecia na escuridão, pontilhado por musgos azulados que brilhavam suavemente como pequenas constelações subterrâneas. Símbolos cobriam as paredes, espirais, figuras alongadas, padrões intricados, animais de anatomias impossíveis. Oliver não reconhecia nenhum símbolo, mas Muriel reagiu de forma quase instintiva, como se cada marca fosse parte de uma memória fragmentada. Este lugar foi nosso. Muito antes do que você entende como história. A caverna parecia viva. O som de pingos ecoava em intervalos constantes, criando uma espécie de ritmo, como se o próprio lugar estivesse respirando. Conforme caminhava, Oliver percebeu que a temperatura mudava levemente, aumentando e diminuindo como ondas. Muriel não dizia nada agora, apenas observava através dele. O corredor se estreitou e serpenteou por alguns minutos até, enfim, abrir-se em um salão monumental. Oliver parou. O teto desaparecia em um abismo escuro. A luz azulada que vinha de uma abertura superior iluminava o centro da sala, criando um círculo perfeito de claridade. Dentro dele estava o arco. Colossal. Imponente. Construído de pedra negra, lisa e antiga. Os símbolos entalhados brilhavam com vida própria. Não eram apenas gravados, pulsavam, mudavam, respiravam. Entre as linhas, uma energia silenciosa corria como sangue. Dentro do arco, a superfície não era vazia. Era líquida, ondulante, espelhando cores que não existiam no mundo comum. Ele parecia observar Oliver de volta, como se tivesse consciência. Era um portal. E estava acordado. Muriel falou com reverência, quase como alguém diante de um altar proibido, o caminho ancestral. O início de tudo. E o fim do que você conhece. O coração de Oliver acelerou, não apenas por medo, mas pela certeza de estar diante de algo que definiria seu destino. Ele deu um passo à frente. Depois outro. O ar ao redor do portal tremeu. Oliver segurou a respiração, sentindo Muriel se alinhar completamente dentro dele, como se ambos estivessem sincronizando pensamentos pela primeira vez. Um único passo separava Oliver do desconhecido absoluto. E ele soube, com uma clareza avassaladora, que depois de atravessar aquele arco, nada, absolutamente nada, continuaria igual.